Fala Nutri, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse conteúdo aqui no nosso canal. Como você já sabe, eu sou o contador Thomas Barcelos e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo mais comum do que a gente imagina no dia a dia, na rotina do profissional de nutrição, que é a questão da exigência por muitas operadoras de plano de saúde e até mesmo por muitos pacientes do recibo emitido pelo dito Receita Saúde. E antes de mais nada, nós precisamos então entender o que seria de fato o Receita Saúde. O Receita Saúde ele foi criado pela Instrução Normativa 2240, passou a vigorar no mês de janeiro de 2025 e nada mais é do que uma aplicação criada pela Receita Federal para justamente permitir com que os recibos de alguns dos profissionais da saúde fossem emitidos por dentro desta aplicação. E, obviamente, existe uma fundamentação e uma razão para que isso tenha sido criado. E o Receita Saúde, então, ele conecta, praticamente em tempo real, as informações de valores de recibos emitidos por alguns dos profissionais da saúde, aqueles que são obrigatórios, e nós já falaremos, quem está obrigado ao Receita Saúde, com as bases da Receita Federal. Ou seja, isso acaba tanto implicando na declaração de imposto de renda do profissional da saúde, como também do paciente deste profissional. Ou seja, o valor das despesas declarados, através da emissão dos recibos por dentro do Receita Saúde, já ficam disponíveis para a Receita Federal e já aparecem automaticamente, tanto no imposto de renda do profissional da saúde, quanto também do paciente deste. Agora, a grande questão que nós precisamos entender é que o nutricionista, de fato, se precisa ou se não precisa, não está sujeito à emissão do recibo pelo Receita Saúde. A resposta é muito simples e muito clara. O profissional de nutrição, pessoal, não está obrigado à emissão dos seus recibos para os seus pacientes através do Receita Saúde por uma razão muito óbvia. A Receita Federal se pronunciou claramente a respeito disso, e disse que os profissionais que estão obrigados a emitir os seus recibos pelo aplicativo do Receita Saúde, somente são aqueles que as suas profissões geram despesas dedutíveis no imposto de renda das pessoas físicas. Então, se nós entrarmos lá na declaração de imposto de renda e consultarmos quais são as despesas dedutíveis na área da saúde, nós vamos encontrar lá os profissionais da área médica, vamos encontrar lá psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, mas não encontraremos profissionais de nutrição neste momento. Ou seja, uma vez que este entendimento ele já é pacificado, nós entendemos então que o profissional de nutrição não precisa emitir os seus recibos por dentro do aplicativo do Receita Saúde. E uma vez entendido isso, a pergunta é: qual é o documento então que o profissional da nutrição deve emitir para o seu paciente para que seja válido, para que seja legal e o seu paciente então não tenha mais o reembolso negado pelo plano de saúde e você não tenha dor de cabeça e nenhum problema de imagem aí com o seu paciente. E aí para isso você vai ter dois caminhos básicos e principais. O primeiro deles é, se você atua como um profissional liberal, você ainda atuando como um profissional autônomo, você vai emitir o seu recibo simples. Exatamente, aquele que você compra em talãozinho na livraria ou aquele mesmo que você vai emitir por dentro do seu aplicativo, do seu software operacional da área de nutrição. Eu poderia citar alguns nomes aqui, mas não farei isso. Personalizado já com os seus dados do paciente, seu CRN, CPF, tem valor tanto fiscal quanto para as operadoras de plano de saúde de forma muito tranquila. E é importante que você saiba ainda, atrelado a isso, é que se a operadora não aceita o seu recibo simples e você está regulamentado como autônomo, tudo certinho como manda a lei, você pode, inclusive, denunciar a operadora na ANS, ok? Segundo caminho que você terá é atuando como uma pessoa jurídica, fazer a emissão da nota fiscal de prestação de serviços para o seu paciente. Então, a depender do formato como você vem atuando, nós temos aí duas possibilidades de documento que são 100% válidas para o seu paciente, ok? Então, o plano de saúde não pode negar o reembolso diante da emissão desses documentos que nós citamos aqui. Existe um projeto de lei que tramita já desde 2018 que trata justamente sobre tornar
as despesas, entre aspas, né? Eu não considero como despesa, mas no âmbito fiscal é assim que se considera, né? Com os nutricionistas, uma despesa dedutível, a exemplo dos médicos, dos psicólogos, enfim, e tudo mais, né? Fisioterapeutas, dentistas, mas ainda esse projeto de lei não tramitou, não entrou em vigor e, portanto, ainda não é possível assim ser considerado. Quando isso acontecer, então, muito provavelmente, as despesas com as atividades de nutrição, os consumos de serviços, produtos e serviços com nutricionistas, passarão, então, a ser elegíveis e obrigados à emissão pelo Receita Saúde, ok? E assim a gente sana, de fato, algo assim, uma dúvida, né, muito comum e muito peculiar entre muitos profissionais de nutrição. Hoje nós atendemos mais de 300 nutricionistas em todo o Brasil, realmente somos especializados nessa área, então é uma dúvida que nós recebemos recorrentemente, justamente pelo relacionamento desses profissionais com os planos de saúde, com seus pacientes e tudo mais. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você. Eu acho que daqui para frente você já conseguiu esclarecer essa dúvida de uma vez por todas. Sempre que houver atualizações a respeito deste e outros assuntos que implica a rotina de você, profissional de nutrição, certamente nós traremos aqui no nosso canal. Um forte abraço, sucesso nas suas escolhas e até o nosso próximo conteúdo.